Bem, amigos, estamos aqui num momento de emoção particular, de emoção para quem está nos acompanhando também. É uma live muito esperada, com a presença de um grande criador, grande profissional e grande amigo, sem falsos elogios, que é o Marcelo Maluf, um líder de muitas décadas, um entusiasta, um excelente profissional veterinário, e tenho certeza que nosso tempo vai ser fantástico, super proveitoso, e sairemos hoje desta reunião com um sentimento de muita coisa, muito conhecimento adquirido, muito avanço técnico, né? Hoje é um dia especial, infelizmente pela tristeza, né? É um dia muito especial pela tristeza, porque um grande amigo, criador, profissional, pessoa, um dos perfis mais fantásticos que nós todos conhecemos, o Tochico Osvaldo Vitorino, nos deixou. É um indivíduo que, sem dúvida, era o juiz mais antigo, criador mais antigo atuante na ornitologia, né? Além do mais, um juiz atuante há muitas décadas, um indivíduo que participou em todos os campeonatos brasileiros como juiz, como criador, como, enfim, com seu estande, com sua família. Quero que nada mais justo do que esta live, este dia, este momento, estas orações vão para que Deus o acolha, para que a sua família tenha o conforto, enfim, desse momento que certamente é doloroso tanto para nós como para todos aqueles que o conheceram. Eu, no pessoal, tive inúmeras vivências, todas fantásticas, de amizade, de confidência, de julgamentos, de vivência ornitológica e pessoal, e quero guardar as maravilhosas mensagens no sentido do legado de um homem do bem, um excepcional profissional, excepcional criador, incrível juiz, homem que nos deixou uma lição de perfil humano a ser seguido. Tochico, onde você esteja, vai meu coração, minha alma, meu abraço, minha gratidão por tudo que você nos deu. Bom, a live de hoje é um tema muito interessante, muito pedido, constantemente tratado, e que creio que temos talvez a melhor pessoa para nos dar apoio, para trocarmos ideias, para trocarmos experiências. E o tema é plano sanitário do plantel ao longo do ano. O que fazer e o que não fazer. Vou fazer apenas um introdutório das minhas ideias sobre como eu, pessoalmente, por tantos anos criando, penso, e deixarei extremamente à vontade o Marcelo para fazer suas incursões, seus adendos, suas correções e suas colocações como profissional e como criador experiente. Mas, infelizmente, quando criadores em roda de amigos, em mesa, em bate-papo e tal, fala em plano sanitário, a primeira coisa que pensa, remédio. Me passa aí um antibiótico que eu devo dar para fazer o preventivo das minhas aves. Não, e vermífugo e tal. Então, eu, pessoalmente, tenho uma visão um pouco diferente. Queria, se talvez, colocar como se fosse etapas a serem pensadas, a serem melhoradas, a serem enriquecidas, uma a uma, até chegar, eventualmente, ao apoio profissional com medicação. Mas creio que o primeiro ponto de prevenção é o trato, de um modo geral, que nós damos ao nosso plantel. Quando digo trato, é higiene, nível de estresse, manejo e alimentação. Creio que o mais importante, o grande objetivo, o grande desejo, o foco é fornecer às nossas aves
o melhor do melhor em todos esses aspectos, de forma a estimular por si próprio o sistema imunológico. Um plantel com sistema imunológico bom, com certeza está muito mais protegido que um plantel com deficiência, seja nutricional, seja manejo, seja de aspecto sanitário, etc, etc. Evidentemente que, por melhor que a gente faça a alimentação, os aditivos, a higiene, etc, etc, nossos criatórios não têm o controle sanitário que tem, por exemplo, a avicultura industrial, onde as exigências para entrar no criatório, ter que tomar banho, trocar de roupa, enfim, ar pressurizado para não entrar bactéria, obviamente que as barreiras são infinitamente maiores do que nossos criatórios amadores, né? Mas, de todas formas, eu creio que o primeiro ponto não é atacar o remédio, mas sim pensar em tudo que é possível fazer para que as nossas aves, por si só, tenham um sistema imunológico muito, muito bom. Aonde que eu tenho muito interesse em ouvir, Marcelo? Em alguns das indicações veterinárias, às vezes eu comento, Marcelo, assim, que a gente sabe que tem um cachorrinho que cada certos períodos tem que dar o vermífugo, do vermífugo acabou. É uma periodicidade onde se faz esse preventivo. Em outras circunstâncias é necessário fazer exames, avaliar qual a situação clínica, laboratorial, etc., para aí sim já tomar medidas medicamentosas. Então, com referência à coccidiose, etc. e tal, gostaria muito da sua opinião sobre se sim, necessário exames periódicos também, ou se é permitido, ou, digamos assim, se tem aprovação profissional para que alguns tipos de tratamento possam se fazer com rotina, de forma preventiva. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer as suas palavras, né? E deixar aqui, reiterar o que você disse sobre o Totico, uma pessoa ímpar, maravilhosa. Realmente é um baque muito grande, né? E graças a Deus, na ornitologia, nós não somos até muito acostumados com isso, né? Todos nós, criadores de pássaros, têm vida longa e assim seja, né? Mas Deus sabe o que faz e com certeza também ele está muito bem lá no céu, né? E vamos tocar a nossa vida, né? Não pode ser de outra forma. Então, Lazina, no caso do cachorrinho, por exemplo, nós fazemos vermifugação periódica porque a gente já sabe que o cachorrinho vai pegar verme, porque ele anda na rua, né? Em todo cantinho ele dá uma cheiradinha, uma lambidinha, pega alguma coisinha. Então, é um serzinho que vai pegar, como o gato também, vai pegar verme rotineiramente. Então, não se cabe, não há necessidade de fazer um exame no cão para poder dar o vermífugo, porque não existe efeito colateral, né? Às vezes o exame vai sair muito mais caro que comprar um vermífugo. Então, todo veterinário adota junto ao tutor uma periodicidade, 4 meses, se o animal sai muito à rua, 6 em 6 meses, se ele sai pouco, né? Então, essa é uma rotina, não tem efeito colateral, não tem problema nenhum. Agora, nas nossas aves, que a gente tem que imaginar que são seres muito mais sensíveis, muito mais estressáveis, né? A ave é um bicho muito estressado. Eu que lido também, não só com criadores, mas com uma pessoa que tem um papagaio em casa, uma calopsita, né? Então a gente vê o tanto que esse bichinho sofre na mão, às vezes, de um tutor que desconhece, por exemplo, que ele precisa dormir cedo, né? Então, o calopsita, então, dorme na casa das pessoas às 11 horas, meia-noite, quando a família vai dormir, né? É verdade. Então, o bicho começa a se arrancar pena, trocar de pena o ano todo, porque o fotoperíodo dele está todo trocado, né? Às vezes a pessoa quer reproduzir, às vezes, né, compra o casalzinho já, reproduz rápido. Depois ele começa a manter no estresse, não vai ter fecundação, aí chega para nós, não, doutor, eu tirei 3, 4, 20 filhotes a primeira vez e agora eu não tiro mais, né? Então, é um bicho extremamente estressado. Então, assim, primeiro, a gente tem que colocar que muitas vezes a gente preocupa com verme em canais. Eu nunca consegui achar um verme em canais.
Tá? Eu já fiz várias necrópsias, eu conheço de livro, né? Mas canário não tem verme, então esquece vermífugo para canário. Né? Você falar assim, não, peguei lá um curió na natureza agora. Tem verme, com certeza, ele estava na natureza. Então, as condições de higiene que nós damos para os nossos pássaros não tem verme. A não ser que você fala, não, no meu canarinho entra rolinha, entra pardal, aí é diferente, né? Mas todos Sim, nós temos um canarinho telado, com porta, né? sim. Então, esquece rotina de verme. Coccidiose. Coccidiose também é um negócio assim, eu faço muitos exames para criadores e tal, muito difícil achar um plantel com coccidiose. Muito difícil, muito raro. Silvestre, sim. Plantéis de curió que eu dou assistência, de bicudo, de coleirinha, direto e reto, né? Então, para o silvestre, a gente pode pensar em fazer uma rotina de dar coccidiostático, porque a coccidiose a gente não consegue eliminar 100%, né? A gente trabalha com taxas. Se a taxa está alta, você trata, né? A taxa está baixa, tudo bem. Então, agora, canário, não vejo necessidade, né? Se houver uma patologia, algum problema, mortalidade de filhote, alguma coisa que leve a imaginar que possa ser coccidiose, faz o exame, que é um exame simples e sim barato, exame de fezes de rotina comum, vai dar o cisto, aí sim a gente vai ver quantas cruzes tem e tudo e fazer o tratamento, né? Então, também não Perfeito. sugiro preventivo para coccidiose. Aliás, Coccidiose, preventivo, a gente, como profissional, nunca vai sugerir para nada, né? Então, esse sim, negócio de dar antibiótico antes da cria, tem criador que tilosina em fevereiro, quinolona em março, ou seja, ele vai rodando todas as bases, os tipos de antibiótico até chegar na reprodução, né? Aí, na hora que precisa mesmo, há resistência uma lá em cima, resistência como eu tenho enorme. pegos vários criadores, que a gente enorme. Antibiograma dano resistente em tudo. Às vezes a droga que não sobra é droga injetável que não pode ser dada na água. Por exemplo, gentamicina. É uma droga que hoje funciona bem, mas ela não pode botar na água e ela tem que ser só injetada. Como é que você vai ficar injetando isso no plantel? Não tem como. Sim, Né? e o tratamento não Então, é um isso é dia só, né? um fato preocupante. Né? O tratamento não é um dia só. Né? E normalmente são várias áreas. Sim, Né? Então é exatamente. complicado. Né? O Então a gente tem que ter coccidio muito é isso, diretamente esse ligado à higiene. cuidado. A coccidiose, como o coccídio precisa passar por um ciclo onde o canário é hospedeiro, é muito ligado à higiene. Se houver uma boa higiene, há Com pouco certeza. espaço para ele poder cumprir o ciclo vital, o biológico dele. Exatamente. Então, Uhum. trocando papel e grade 2 vezes por semana, pelo que tenho entendido, bloqueia a possibilidade dele entrar nesse ciclo, porque quebra uma das etapas, né? Que é justamente a do oocisto que sai Isso, e com a ave certeza. tem que ingerir novamente. Então, a orientação que sempre escutamos é, dentro do possível, papel e grade 2 vezes por semana, que aí fazemos uma excelente barreira e que é a melhor de todas, que é a higiene, né? Tudo que for fezes, Não papote que está só. sujo, puleiro que está sujo, essas coisas, eliminar e assim é muito melhor, mais barato, mais simples fazer a higiene do que ficar comprando remédio para coccidiose e jogar no escuro. Porque tem aquela história de que toda Uhum. medicação tem algum efeito colateral, né? Uma vez escutei uma palestra muito interessante que dizia que um laboratório para cadastrar um medicamento, ele não pode cadastrar nada que existe na natureza, né? Não pode patentear. Então, o laboratório não pode patentear água, né, oxigênio, ele tem que encontrar alguma fórmula que não exista na natureza. Só que a memória genética dos corpos, quando entra uma coisa que não está na natureza, o corpo não consegue identificar e vem o que chamam efeito colateral, mais forte ou mais fraco, mas tudo que a gente dá de medicação vai ter consequência ou hepática ou no rim ou alguma coisa do gênero que, inclusive, se erramos o tiro, não só não curamos, como duplicamos o problema. O bicho estava com a doença e ainda a gente botou uma intoxicação. Então, essa que é a Intoxicação. ideia, né? Exatamente. Eu sou muito assim de que, com muito cuidado para não entrar em fantasias ou em falácias, mas, de fato,
na natureza tem muitas coisas que ajudam muito a estimular ou a imunidade ou que sejam antibióticos naturais, né? Então, o uso do alho, enfim, se fala bastante aí de anis estrelado, se fala muito de gengibre e tal. Creio que, sabendo discernir, dividir entre aquilo que a ciência provou que de fato funciona e aquilo que ainda não tem comprovação científica, algumas coisas podem se extrair para poder colaborar sem criar efeito colateral. Eu sou, por exemplo, os canários, gosto muito, uma vez cada tanto, 2 vezes por semana, do chá de boldo, que comprovadamente é um excelente protetor hepático e ajuda muito na função hepática, né? Mas é muito importante sua colocação também sobre esses aspectos dos produtos naturais. Com certeza, mal não faz. A minha pergunta é o seguinte: qual a quantidade? Né? Esse é o detalhe. O alho a gente sabe que é um protetor, o anis estelado, mas qual que é a quantidade? Qual a quantidade que a gente tem que administrar para realmente ele ser eficaz? Né? Não tem estudo. Sim. Não tem estudo Não, o que eu faço é um chá qual a concentrado e utilizo né? esse chá para umedecer a farinhada. Em vez de umedecer com água, simplesmente vamos chamar assim, e quero que fique muito à vontade para corrigir ou para discordar. Mas, ainda que seja uma subdosagem, como você falou, mal não vai fazer. E melhor do que da água pura vai ser. Melhor do que a água pura vai ser. Porque é um tipo de produto que não está, digamos, vinculado a uma dosagem exata como pode ser o antibiótico. Se cabe a expressão subdosagem, algo vai ajudar, mas não haverá riscos, né, quanto a que isso possa trazer alguma consequência negativa. O alho também, eu te confesso, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, gosto muito de dar polpa de coco, porque também tem vários componentes muito bons. Boto no liquidificador, moro em sítio, tem coco à vontade, coloco os dente de alho in natura, trituro, boto no freezer e misturo na farinhada. Lógico que não tem estudo para dizer, tem que ser 1,25 dente de alho por quilo de farinhada, mas alguma contribuição vai dar, basta ter o bom senso de buscar uma coisa equilibrada, que não seja nem exagero nem falta. E a ideia... Porque se exagerar, eles não comem. Mas sabe que não afeta muito a palatabilidade, pelo menos não tenho notado. Mas o gengibre, que é uma coisa bastante, não sei se vale a palavra de agressiva para o paladar, tem gente que não gosta, eles comem muito bem, não tem problema, não tenho notado que altere o consumo, a palatabilidade ou a aceitação. Muito estudei sobre o kefir e é um dos melhores probióticos que tem atualmente disponível. O kefir é excepcional, tem mais de 24 cepas, é reconhecido cientificamente. Faço o kefir para mim e boto um pouco na farinha para os canários, porque é uma forma de ajudar na composição da flora em caso de desequilíbrio. Ou seja, o que eu tento fazer é um pouco assim, botar a chave na fechadura, sabendo que o ladrão pode arrombar de qualquer maneira, mas pelo menos tentando fazer tudo que está ao meu alcance e que não seja condenável em termos de protocolo veterinário, né? Álvaro, se me permite fazer algumas intervenções aqui com algumas perguntas, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Marcelo. Seguinte, esses desinfetantes, como o Virkon, tem um outro da Ourofino, ele pode ser usado, sei lá, na limpeza do canaril semanalmente, deve-se tomar algum cuidado com ele, ele de fato é eficiente na higienização ou não? Também é preciso ter, primeiramente, uma análise de um profissional para indicar o uso desse produto. Ou não, a pessoa pode comprar lá na clínica ou na loja e usar quando for limpar o canaril. É bem pertinente, é o que eu queria até dizer isso, quando o Álvaro falou em trocar grade, papel e lavar, às vezes, vasilhames e tudo. Não basta só lavar, nós temos que usar um desinfetante, né? Porque a água por si só, o sabão, ele vai retirar alguma quantidade de micro-organismos. Na verdade, chama-se biofilme, né? Por cima, por exemplo, de uma grade, de um colheiro, de um vasilhame, forma-se um filme de micro-organismos, né? Normalmente bactérias, são o que mais compõe o ambiente, né?
bactérias, fungo, um pouquinho de vírus, mas o que mais causa problema nas nossas aves são as bactérias, até pela experiência que a gente tem. Então, esse biofilme só vai ser retirado através do uso de um desinfetante. E quando a gente diz a palavra desinfetante, muita gente acha que desinfetante é o Veja, esse que a gente compra no supermercado. Não. Desinfetantes são produtos próprios para desinfecção, que é a base de amônia quaternária, como você citou, a base de cloro, a base de iodo. O Virkon é um ótimo desinfetante. Tá? Então, a pessoa deve utilizar, não pode não, deve, tem que utilizar para fazer uma higiene adequada. Muitas vezes a pessoa fala, não, minha higiene é excepcional, doutor. Aí eu pergunto, qual desinfetante que você usa? Ah, não uso nenhum. Então, sua desinfecção não é eficiente. Tá? Então, você aí sim tem que ter uma rotina, isso pode ser passado por um veterinário, a gente pode discutir isso, de como fazer essa desinfecção. Qual que é a rotina para um puleiro, para uma grade, para um comedouro, qual a concentração, né? Embora as concentrações estão nos rótulos, né? Todo produto desinfetante tem lá atrás, um iodo, por exemplo, está escrito quanto tempo você tem que deixar, a quantidade que você tem que deixar do produto que você vai deixar imerso, né? Normalmente a gente trabalha com períodos curtos, com concentrações mais altas para ganhar tempo na desinfecção, né? Então isso é muito importante, tá? Agora, é lógico que atentar a determinados produtos, tipo formol e derivados, que são agressivos, tanto para nós quanto para os passarinhos. Então, não tem indicação. Então, os melhores é o iodo, cloro, excepcional, e a amônia quaternária. Tem também os glutaraldeídos, são um pouquinho mais caros, mas são esses três aí que nós temos facilidade de achar, em qualquer casa de ração tem. Tá? Perfeito. Sim, eu apenas, agora já pela parte prática, creio que o cloro, para tudo que seja coisa de plástico, madeira, o custo-benefício mais apropriado, ele é bastante agressivo, né? Para tudo que seja metal, encurta Então, demais a vida do tempo ferrugem. Talvez uma forma de pensar em fazer um trabalho bem feito, analisando o custo-benefício, o cloro para plástico, madeira e afins é ótimo. Porque eu, por exemplo, aqui faço o cloro, aqui mesmo, tem uma bombona, coloco lá, pastilha mesmo se produz, é uma concentração muito boa, é uma forma barata de ter um desinfetante fantástico e apenas pouco para coisa de metal, porque ele realmente acaba com qualquer coisa de metal, né? E o Vicom, tem muitos anos que uso, porque é comprovado em laboratório, em universidades isentas, que mata em 10 minutos tudo que se conhece de fungo, bactéria e vírus. Então, enfim, não é corrosivo, enfim, creio que tem muitas vantagens. Os próprios técnicos do Vicom qual que é o falaram que no produto, nosso... Blasina, que você falou que... Oi? Ah, o Virkon, sim. Uhum. Vicom. É, Não, eu não tinha aquele, entendido que é o Virkon. Agora eu o entendi. Vicom. A orientação é justamente, primeiro, fazemos uma lavagem com aquele lava-jato de alta pressão, que eu acho que contribui para uma limpeza, se através da água, também mecânica de reduzir essa película que você comenta. Porque quanto menos matéria orgânica ficar, maior a eficiência do desinfetante, né? Então, essa associação de lavar com lava-jato em alta pressão para tentar eliminar ao máximo matéria orgânica, e aí ajuda para a eficiência do desinfetante, né? Seja a amônia quaternária, o Vicom, etc., né? E O essa desinfetante, parte, sob a presença de matéria orgânica, ele perde totalmente a eficiência, né? sim, Então, sim, primeiro tem que tirar a matéria orgânica. sim, senão não penetra, senão não consegue. Bom, feito isso, então, qual seria a sua sugestão do plano anual? É fazer exame laboratorial, você concorda? Cultura, antibiograma, PCR, enfim, corpo parasitológico, todos ou algum deles e com que periodicidade? Então, hoje, nós não tínhamos muitos exames à disposição. Ainda temos poucos, né? Hoje nós temos o PCR, que veio ajudar bastante, né? Embora o PCR, ele detecte
qualquer quantidade, né? Embora tenha o PCR qualitativo, o PCR quantitativo, né? Mas é um exame um pouco mais oneroso e muitas vezes, a hora que você faz o PCR, em determinadas doenças, não tem essa diferença do quantitativo e qualitativo. Ele vai acusar a positividade, por exemplo, às vezes você tem um exemplar no plantel. É porque a gente normalmente faz exames através de pool de fezes. Ninguém tem condição financeira de um PCR que custa R$ 150 em média, fazer um de cada cabeça, né? Só o criador mesmo de curió e bicudo, tem 3, 4 machos e algumas fêmeas têm condição de fazer isso. Nós não temos. Então, nós fazemos normalmente pool de fezes, mandamos para o laboratório. Então, isso é um exame que auxilia o veterinário a chegar ao seu diagnóstico, né? Como rotina, muitas vezes, dá um alarde que não é verdadeiro, né? Se tiver uma área só infectada, vai parecer que é o plantel todo. Então, por isso que é importante ter o veterinário junto, né? Então, o exame de rotina, ele é satisfatório sim, mas também não é a solução do problema. Ele tem que ser aliado a algum sintoma que está acontecendo, né? E, na verdade, nós temos grandes problemas na época de reprodução, né? Muito pouca gente me procura com problema no plantel fora de época de reprodução, a não ser algumas doenças, por exemplo, doenças de patas, estafilococos, né, que está muito frequente, infelizmente. Fora isso, a gente não tem muitos problemas da pessoa ter mortalidade no plantel, né? Eu, pelo menos, atendo muito pouca gente assim. Mas na hora que começa a reprodução, que é o problema, né? A mortalidade de filhotes. Aí, para isso, a gente usa muita cultura com antibiograma, e a gente tem como coletar o material direto do filhotinho que está morrendo, do ovo, né? Então, a gente faz a pesquisa diretamente. Então, aí é muito certeiro mesmo. A gente identifica o agente, igual eu falei para vocês, normalmente bactérias, e faz o antibiograma, vai dar o remedinho lá, o antibiótico funciona, né? Quando o criador já não deu todos, né? Não vem tudo resistente, e a gente ataca o mal em cima. E é muito bom, porque o sucesso é garantido, né? A próxima rodada do criador normalmente vem toda, né? Toda fértil e os filhotes vingam, então é muito bom, né? Então, Marcelo, assim, na minha conduta diária, a gente faz. não, pode Pois não. concluir. Pode concluir. O que a gente faz, por exemplo, alguns criadores fazem alguns pools de PCR antes da reprodução, né? Mas isso não isenta de termos também problema na hora do nascimento do filhote. A gente vê muito, por exemplo, às vezes o plantel está íntegro, fêmeas maravilhosas, barrigas lindas, né? Amarelinhas ou vermelhinhas, machos cantando, fogosos, e a hora que nasce o filhote começa a haver morte embrionária. Porque nós temos muitas patologias de filhote, né? Às vezes a mãe é infectada, ela já passa via vertical, quer dizer, a hora que ela bota o ovo, ela já passa aquela bactériazinha que ela não manifesta, ela não tem nada com aquele problema, mas o filhote vem a morrer 3, 4 dias, né? Então, acho que o nosso grande problema está aí, né? Sim, eu tenho uma tese sobre isso na prática, que vem a coincidir com o seu ponto de vista, que é o seguinte: se sabe que na agricultura tem muita troca de ave, né? Compra, venda, leva e traz, etc. e tal. E a gente compra o passarinho, como você falou, a barriguinha está boa, está cantando e tal. Aí a gente diz assim, oh, vou fazer quarentena. Tudo bem, passou com o bicho, está cantando lá. Mas o que eu acho que aí é o cavalo de Troia é que ele é um portador são, ou seja, ele tem no seu intestino bactérias que ele tem toda uma estrutura imunológica da própria flora que consegue conviver com aquilo, disfarça, mas ela está lá. Só que o filhotinho nasce com zero flora e a vulnerabilidade é tremenda. Então, o que o pai aguenta, canta e cria e bota ovo e enche, o filhotinho não aguenta porque é uma bactéria que encontrou um campo fértil, um intestino limpinho, sem nenhuma flora, sem nenhuma defesa, e aí que surge o problema. E é por isso que eu acho que a quarentena sem exame, se é uma coisa super profunda, é um pouco relativa, porque existe um enorme risco dessa situação do portador são que se traduz em grande mortalidade de filhotes, que todos nós sempre
todo ano recebemos um monte de reclamação. Está morrendo muito filhote e os adultos estão indo bem. E o troca-troca de plantéis em canicultura é enorme em comparação com outro tipo de zootecnia, né? A gente vai no brasileiro e vê aquela o cara compra de 5, e eu conheço vários criadores que estavam indo muito bem, comprou passarinho, a criança desandou, e parece muito claro chegar à conclusão de que o que houve foi uma introdução de um patogênico que no plantel dele não tinha, por isso que estava indo bem. O cuidado quanto a isso é muito grande. Então, eu, como criador, sempre tive o pensamento de que o sonho dourado do criador, ele começou, tá, não tem um canário em casa, tá, tudo bem, tem que comprar canário, a sua vulnerabilidade é 100%, se comprou de 5 criadores, isso se extrapolou para 5 vezes que se comprou de um só, tá. Se ele der a sorte de conduzir esse plantel, que ele se torna um especialista, que ele aumenta numericamente, que progride tecnicamente, que ele consiga chegar a uma autonomia de praticamente não precisar comprar matrizes de fora, do ponto de vista sanitário, aumenta muito a probabilidade de não ter problema no canarinho, ou pelo menos se reduzir bastante. Ou seja, resumindo, eu creio que o risco é proporcionalmente direto ao número de canários que você comprou e o número de criadores do quais vieram passarinho no seu plantel, ainda que cantando e as fêmeas com a barriguinha amarelinha toda perfeita, né? E isso é uma situação, inclusive, que sabemos que se vem da Europa, aí a coisa se multiplica, porque são cepas que cada lugar, né? Eu sempre me lembro que os índios na Amazônia aguentam malária, mas não aguentam cárie de dente. Por quê? Porque são todas uma estrutura de milênios em que cada estrutura genética se adequou às defesas necessárias para o ambiente. Então, isso para nós, esse troca-troca, pelo menos, no mínimo, temos que ter consciência do risco que está envolvido, né? Esses transportes aí de botar num porta-mala canário de 10 criadores, tudo aí confinado, é uma possibilidade, uma possível bomba de tempo que possa acontecer. Bom, o que fazer? A última coisa a fazer é jogar um antibiótico aí nas escuras, sem saber nem sequer por que eu estou jogando. Esse é o que nós temos que mais combater no nosso meio, né, Marcelo? É isso aí, é isso aí. Não está morrendo filhotinho? Nós vamos pegar um filhotinho moribundo, né? Aquele filhotinho, vamos eutanasiar ele, ou um filhotinho que acabou de morrer. Não podemos pegar aquele filhotinho que a gente não sabe que morreu 2 horas da manhã, está podre já. Esse aí não tem jeito. Aquele filhotinho que às vezes a gente, né, olhou ali, nossa, esse vai morrer. A hora que você volta meia hora depois, ele está morto. É o ideal. Vamos pegar esse filhotinho, vamos congelar, né, datar e levar para o veterinário para ele fazer o exame, né? Se não puder ser na hora. Congelado, ele pode ficar lá um tempão no freezer, não tem problema nenhum. Na hora que a gente descongelar, a gente consegue obter isso. Aí, a partir disso, eu vou fazer um swab, né? Vou fazer uma cultura. Em 7 dias, nós vamos ter ali o crescimento de, igual eu falei, bactérias. Normalmente, enterobactérias, tem vários nomes, e com o antibiograma a gente vai descobrir a droga correta. Aí, mediante a droga, a gente vai administrar a droga para os pais e na papinha para os filhotes, para salvar alguns ainda. E salva, né? Tem uma coisa que também eu tenho muito interesse em escutar a sua opinião, que é uma questão subjetiva minha, que é o seguinte: surgiu enterobactéria, tem o antibiograma, tem o diagnóstico, está tudo certinho. O veterinário indicou dosagem, período que vai ser aplicado, blá, 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 blá. Tá bom. Mas eu tenho na minha cabeça, Marcelo, o seguinte: o bichinho está no canaril e está em 2 ambientes, um dentro do corpo dos canários e outro no próprio ambiente. E sempre penso que é muito importante, se vai fazer um tratamento, vamos imaginar que seja por 10 dias, que no 7º, 8º, 9º dia se faça uma desinfecção o mais caprichada possível do ambiente, porque se não há esse bloqueio do ambiente, existe
a possibilidade de uma reinfestação, porque está no puleiro, porque está na grade, porque está no coxo, porque está em algum ambiente que o canário está em contato ainda. Não sei se isso procede ou você acha que não precisa. Procede. Não precisa, mas aí eu já entro que a pessoa já tem uma rotina, né? Meu canarinho, por exemplo, uma vez por semana a grade é trocada e desinfectada. Puleiro também. Então, puleiro tem gente que troca uma vez por ano, né? Toda semana o puleiro é retirado, lavado, colocado de molho no cloro, no iodo, no que for, e retorna, né? Então, assim, eu já concluo, quer dizer, se o meu cliente não faz isso, eu já vou fazer ele fazer. Ele vai tratar e vai ter que entrar numa rotina de desinfecção, né? Porque eu não vejo nenhum plantel que não tenha essa rotina de desinfecção. É uma rotina pesada, né? Não é fácil fazer desinfecção dessa forma, né? Todo mundo, quando eu falo isso, o cara olha assim para mim, que a maioria é que cuida sozinho, né? Não tem uma ajuda de um tratador, algo assim, mas a realidade é isso, né? Se a gente quer evitar que o micro-organismo se instale dentro do canarinho, que a gente consiga criar um mínimo de filhotes, infelizmente a gente tem que partir para isso e ter essa rotina, né? Sim. Ô, Álvaro, eu queria aproveitar para introduzir uma das perguntas que a gente anotou aqui para o doutor, que é o seguinte: por meio de alguns veículos de comunicação que a gente tem, digamos assim, um pouco informal, né, a internet, o YouTube e tal, diz muito sobre essa questão, a periodicidade de higienização. E aí eu queria saber a opinião do senhor nesse ponto, que é o seguinte: é claro que o mundo ideal, a gente teria um canarinho com uma boa circulação de ar, inclusive isso, a própria FOB, ela disponibiliza um material que ajuda na confecção do canarinho, teria aquela questão do azulejo, enfim, é um ambiente perfeito, mas a realidade não diz isso. A gente tem diferentes canaris, Brasil afora, com tamanhos diferentes, e aí, na visão do senhor, como a pessoa deve analisar essa questão da periodicidade de limpeza? Olha, aqui no meu canarinho eu faço semanalmente, porque isso é a estrutura dele. Ou não, você acha que pode ser generalista ou não? Nesse caso, tem que avaliar o canarinho da pessoa para dizer se é um dia por semana, 2 vezes, como só. Aconselho, principalmente o iniciante, a analisar essa questão sobre limpeza. Então, eu acho que isso aí não varia muito. Eu acho que a higiene ela tem que ter essa periodicidade. Não tem como você não trocar uma grade uma vez por semana, né? É impossível, em qualquer criador. E a hora que você troca, você tem que desinfetar a grade. Não pode só passar água e sabão, como muita gente faz, igual o Álvaro falou. Muita gente só põe a máquina de pressão, que é mais fácil, e depois volta. Põe a grade para secar, que ele tem um jogo de reserva, depois ele volta, mas não passou no desinfetante, né? Então, é isso que a gente quer ensinar. Precisa depois passar a máquina de pressão, ter uma bombona, um tanque, dependendo do volume, uma caixa d'água, para isso, já com o desinfetante, vai deixar mergulhado ali meia hora, 1 hora, 2, de acordo com o que o desinfetante manda e a concentração que você está colocando, né? O que você pode relativizar é assim, puleiro, tá? Então, vou fazer de 15 em 15 dias. Eu não tenho problema de fungo de unha, aquela unha de aveia, não tenho levantando o pé, com o pé vermelho, com calo, né, que normalmente é estafilococose. Então, vamos fazer de 15 em 15, que eu não tenho condição de fazer essa semana. Beleza, vamos fazer uma vez por mês, beleza, né? Mas se a pessoa tem problema, sempre está aparecendo um fungo de unha, tem que fazer mais a miúdo, né? Então, aí dá para a gente mensurar. Ou, por exemplo, vasilhames, comedouro de semente, de estruzada, isso aí não tem fezes, né? Então você pode deixar para fazer uma desinfecção mais a longo prazo, até de 2 vezes por ano, por exemplo, não tem problema, porque ali vai juntar mais poeira. O grande problema é onde tem secreção e fezes, né? Que é a grade de fundo, onde ele toma água. Hoje muita gente está usando bico automático, ajudou muito, mas quem tinha bebedouros ou comedouros, quer dizer, a ave está tomando água ali, está deixando a secreção dela, está aumentando o biofilme, né? Essa vasilha de água tem que ser desinfectada. Pote de farinhado, né? Mas, por exemplo, pote de semente ou de extrusado, menos contaminação, né?
Então, dá para relativizar isso aí, tá? Mas, independente se o canário é pequeno, grande, eu acho que a higiene tem que existir, né? Perfeito. Álvaro, eu vou passar algumas perguntas que tem aqui no grupo, aí o senhor administra quando o senhor achar mais prudente responder, tá bom? Temos a pergunta seguinte: o que fazer com relação aos canais que vai para concurso? Imagino que essa pergunta tem a ver com essa questão do manejo sanitário. Outra é sobre a periodicidade do uso do Vircon. E se você utiliza o Vircon, você pode criar uma resistência em relação, né, às bactérias, vírus, coisas do tipo. São essas três perguntas. Bom, o que acontece? Que em termos, por exemplo, de parceiro que vai para campeonato, eu acho que tudo é questão de bom senso, né? É muito difícil dizer, porque, como o Marcelo falou, depende. Você vai levar um canário, não tem como fazer, quando antes dele voltar, fazer exame de PCR, de cultura, antibiograma, etc. e tal. Se vai levar o plantel todo, talvez seja interessante, sim, voltou a fazer o exame. O exame é sempre uma informação, e a informação associada à interpretação do profissional veterinário vai indicar o melhor tratamento ou o melhor protocolo a ser seguido, né? O importante primeiro, me parece, é tomar consciência quais os momentos em que a gente aumenta o risco dentro do canarinho. Quando entra canarinho de fora, de plantéis que não sei como que é o acompanhamento sanitário, eu tenho que entender que, vou repetir de novo aquela associação de dedo, que pode ser um cavalo de Troia, sim, pode ser um passarinho que vem maravilhoso para concurso, com característica fenotípica maravilhosa, mas que o risco existe, existe. A gente pode dizer, bom, risco calculado, vou arriscar, preciso desse parceiro para o plantel. Tudo bem. Mas não creio que quarentena seja uma medida assim 100% que vai bloquear ou inibir surpresas na criação, por conta do que o Marcelo falou, que eu também concordo, que nem sempre um adulto que se manifesta são está são, né? Muitas vezes ele pode ser portador de germes que afetem a vida dos filhotes, tá? Sobre o Vircon, eu creio que foi o primeiro que chegou a mim, o pessoal que estava distribuindo e tudo, me falaram sobre isso, que me mostraram todos os trabalhos, tá em 10 minutos mata tudo, tá? E ele fala assim, mas a toxicidade é quase nula, é baixíssima. Eu digo, pô, que estranho, algo que seja tão agressivo para os micro-organismos e que não seja agressivo para o bichinho. Eu, pessoalmente, fiz testes drásticos mesmo. Pegar umas fêmeas aí adultas e tal, não sei o quê, botei puro, diluído assim, mas puro para elas beberem, como única fonte de bebida, não aconteceu nada. Dei banho com 10 vezes a dosagem de cada, não aconteceu nada. Borrifei ovo, borrifei filhotinho que acabou de nascer, nunca vi nenhuma reação, nem de irritação, muito menos de morte, pelo uso, inclusive, que fiz com super, super, super dosagem para verificar na prática o que poderia acontecer. Mas, e aí, Marcelo, qual a sua opinião sobre essas perguntas? Não, certeza, Vircon é excepcional, zero toxicidade, pode usar tranquilamente. Só existe um pouco de custo mais elevado, é um desinfetante um pouco mais caro. E a pessoa, sim, tem que fazer conta, né? Para ver Sim, quanto que vai gastar, qual é a concentração. Se tem pouquinho, pode usar tranquilamente, né? Então, você pega em relação ao cloro, cloro é baratíssimo, né? O próprio iodo, que eu gosto muito em particular, o iodo a gente trabalha com uma diluição de 1 litro de iodo para 300 litros de água. Então, assim, é muito pouco que gasta, né? Então, é só fazer conta. Agora, a pessoa perguntou sobre resistência. Isso é uma coisa que não está, pelo menos até quando eu estudava, né, formei, eu acho que eu não vi nada ainda de diferente. É uma dúvida entre cientistas, realmente, se a bactéria ela consegue criar resistência também ao desinfetante, como se cria as drogas. É, não sei hoje se já saiu algum trabalho sobre isso, mas, na dúvida, é preferível a gente pensar que ela cria, né? Então, eu sempre recomendo uma rotação de desinfetantes. Eu faço da minha criação, então
e recomendo a quem eu dou assistência. Então, se você usa iodo com amônia quaternária, ou mesmo você vai trocando o desinfetante, né? Eu trabalho com 104 e deixo até a minha funcionária que faz, ela mesma resolve, né? Então, uma semana ela faz com iodo, a outra com cloro, né? Eu não me preocupo muito que o cloro é irritante para a grade, porque depois manda pintar, eu brinco com o pessoal, qual que você prefere, o pezinho do passarinho bonitinho e a grade enferrujada, ou o pé, né? Então, vamos, depois a gente pinta a grade, manda fazer outra, não tem problema, né? Então, eu vou fazendo rotação, isso é importante, tá? Qual que foi a outra pergunta dele? Era a questão de uma espécie de quarentena aí para os canários que vão para concurso, tipo, o que que Eu pode igual ser feito? Blasina, igual a Blasina falou, realmente não tem jeito. Com a quarentena, gente, vai funcionar somente para aquela doença que ele, vamos supor, pegou no brasileiro, pegou uma boba no brasileiro, é uma doença viral. Né? Em 7 dias ela manifesta. Então, vai chegar em casa e vai botar de quarentena 10 dias, 14 dias, ela vai manifestar na quarentena. Pronto, aí você vai tratar aquele canal e não vai entrar com ele no criador. Uma estáfilo, tudo bem, ele vai começar a levantar o pé vai ficar vermelho, dá para você ver. Mas são poucas doenças, muito poucas doenças, igual eu falei, que vai afetar o adulto para isso, né? E nós trabalhamos até em canário muito com morte súbita, né? Nós temos morte súbita demais, o passarinho está ótimo, amanhã embola, 2, 3 dias, diarreia, está morto, né? Aí começa a vir, diarreia branca, é isso? Não, não é. Todas as doenças dão sintomas parecidos, né? Então aí você teria que fazer o exame do passarinho e ver por que ele morreu, né? Então isso é muito relativo. A grosso modo, eu sempre pensei para mim, eu teria que ter 2 plantéis de concurso, né? Quer dizer, ele nunca retornaria para o plantel. Agora, ninguém consegue isso, né? Porque você vai ter 2 campeões, aí vão mandar um, vai ficar com o outro, né? Praticamente impossível. A gente quer sempre o melhor na nossa criação e quer levar o melhor porque a concorrência é violenta, né? Mas o ideal seria, levou para concurso, adeus, vem de lá, né? Marcelo, e para a situação de vírus? Independente da boba, parece que por aí De está. vírus, Porque às vezes estão circulando algumas situações de vírus, né? o que eu vejo mesmo é boba, Álvaro. E mesmo assim, eu vejo ela muito assim, sazonal. A boba vem a cada tempo e faz um estrago. Muita gente confunde boba com as pododermatites, né? Eu vejo isso muito. Então, até colegas mesmo que não têm muita experiência, vê a pata levantando pata e tudo e acha que é boba. E depois, quando faz os exames, como nós temos PCR, o PCR negativo vem negativo de boba, né? E a bactéria, normalmente é estáfilo, né? Então, é o que eu falo, a maior parte dos nossos problemas de pé é bactéria, né? Então, o pessoal confunde muito isso. A boba é bem típico, são pelotas na ponta do dedo, pelotas castanhas, né? Pelotas no redor do bico. O passarinho começa a perder pena, né? Nós temos a boba visceral e a boba cutânea que dá essas lesões no pezinho, e tem a visceral que ataca órgãos internos. O passarinho começa a perder pena, vai ficando careca, é terrível. Já peguei Sim, alguns casos assim, e a morte é muito rápida, né? A pessoa abre o canaril, tem 15 mortos, no outro dia tem 20, tem 30, aí sobra um, dois lá que tem, ele consegue ter a reação dele, né? Ele tem sim, imunidade e pronto, né? sim. Já a cutânea é aquela coisa mais lenta, todo dia aparece uma pipoca e aquilo vai indo, né? Vai dando aquelas úlceras, né? E é bem diferente do quadro que a gente vê hoje, pododermatite, que o passarinho começa a levantar o pé, fica vermelho, dá aquele calinho, o pessoal fala da veia da pata, que a pata fica toda vermelha, né? É bem diferente, né? Então a gente faz as culturas e dá estáfilo normalmente, bem resistente a tudo, né? É complicado. E assim, alguns aí, né? Eu já ajudei muito criador que esse tipo de problema. A solução para quem está vendo é a higiene, né? Se a pessoa tiver higiene de puleiro, é a única forma de acabar com isso, né? A única forma é ter higiene basicamente puleiro. Infelizmente, o pessoal não lava a poleira, não desinfecta a poleira, né? A maioria é uma vez por ano, a cada 6 meses, né? E o poleiro é muito importante ser higienizado. O passarinho passa 23 horas e 59 minutos no poleiro, né? Sim, 1 minuto é que ele desce, vai lá, come e volta. Então, o sim. biofilme se forma ali, quando está com choque,
filhote caga no puleiro e já vinha virando aquele negócio, e chove, dá umidade, né? Então, o puleiro é muito importante a desinfecção. Dá um Perfeito. trabalho, é chato, eu sei, mas é isso. Ô, Álvaro, tem uma pergunta para o doutor Marcelo, mas eu vou passar para o senhor, que eu acho legal. Eu acho que o doutor Marcelo vai já meio que responder o seguinte: eu vou perguntar para os dois, tá? Eu sou administrador. Qual a opinião dos senhores em relação ao uso da vacina da boba? Boba, acho que é isso o nome, né? Boba, isso. Bom, eu gostaria de fazer, olha que é uma incrível coincidência, né? Porque justamente vou comentar uma situação que me aconteceu com o Totico. E Marcelo deve lembrar que muito tempo atrás acontecia demais aquilo que chamávamos de funga de unha, unha grossa, né? Que você falou aí que parecia um grão de aveia na unha, Isso. não. E Totico sofria demais com isso aí. E eu comentei com o Totico, eu sou uma formiga do lado de um elefante, em termos de conhecimento de infectologia. O que eu posso dizer é que quando vacino com vacina de boba, esse problema, se não se elimina, se reduz em 80%, 90%. E sempre é a mesma coisa. E um dia, em Pirassununga, no cabelo de Pirassununga, cheguei, ele me pegou pelo braço, ó, preciso conversar com você. Tanto me apurrinhou essa situação de fungo de unha, que eu, como tenho recursos como médico, tirei a ponta do dedo, passei, levei em laboratório, mandei fazer uma análise muito mais profunda, muito mais técnica, e qual a minha surpresa, que aquilo não é fungo, coisa nenhuma, é um vírus. Estou repetindo exatamente o que ele me comentou, é um vírus. Eles não conseguiram isolar o vírus, mas é garantido que aquilo provocava um vírus. A minha sugestão é vacinar com boba, só que a boba forte é uma boba avícola feita a partir do vírus da pomba. E, de novo, vou pedir, Marcelo, que me corrija se eu estiver errado, mas creio que aí houve uma infelicidade, porque, sendo vírus e doenças diferentes, infelizmente botaram o mesmo nome para boba do canário e boba da galinha, e boba da pomba, etc. E o que acontece? Que se confunde muito. Vacina contra qual tipo de boba? Porque todas têm o mesmo nome comum, né? Bom, fato ou não, isso se disseminou, muita gente vacina contra a boba da galinha, e hoje em dia, convenhamos que praticamente hoje é raríssimo ver um passarinho com aquilo que chamávamos de unha grossa e que era de altíssima frequência nos concursos. Passarinhos muito bons tinha aquilo e caía desclassificado e os criadores tinham dificuldade de controlar. Então, bom, pessoalmente, a vacina de boba, embora não tenha no Brasil, às vezes que eu vi plantéis acometidos, porque a sintomatologia realmente é confundível, como o Marcelo falou, que eu vi que vacinaram, realmente é impressionante, mas em questão de uma semana, os pacientes que adquiriram a imunidade, cura, some os sintomas e fica tudo resolvido. A boba de galinha, muita gente aplica, não sei se além disso tem algum outro benefício, eu gostaria de ouvir o Marcelo nesse sentido. Todo veterinário, mesmo aquele que não mexe com ave, né? Qualquer um, a gente aprende na aulinha lá de virologia que os vírus, a maior parte é espécie específica, ou seja, se o vírus é de uma espécie, não passa para outra. É lógico, tem outros casos. Mas de passarinho é até citado nas faculdades, né? O vírus de boba de galinha só é de galinha. De canário só é de canário. Então, portanto, uma vacina de galinha não vai ferir imunidade no canário, né? Então, a gente aprende isso na faculdade. Então, nenhum veterinário vai recomendar utilizar a vacina de galinha porque não tem funcionalidade. Agora, o que o Blasina fala não é a boba, né? Não é a doença, não é boba, é o antigo fungo. Então, de repente, pode estar havendo uma reação cruzada dessa vacina, porque alguma reação imunológica dessa vacina no canário, ela vai fazer. Então, essa reação pode ser suficiente para combater esse vírus que o Totico descobriu, né? É o que eu acredito, né? Pelos relatos do Blasina e de muita gente, realmente é eficaz.
Mas lembrando que a unhazinha de aveia não é a boba, né? É outro vírus que ele não conseguiu determinar, porque é caríssimo determinar vírus, precisa de microscópios superpotentes e tudo, né? Então, para esse tipo de problema, parece que funciona. Agora, a outra boba que dá pipoca, igual já me referi, não vai funcionar. E muito menos para Staphylo, né? Alguns criadores também já me relataram. Vacinei, a Staphylo desapareceu, parou de levantar o pé. Então, de repente, a vacina está criando uma reação cruzada, está criando talvez um aumento da imunidade fácil, porque ele está reagindo, e está ajudando na imunidade contra as outras doenças, né? Aí sim eu posso concordar, né? Agora que o pessoal lava mais puleiro também, lava, né? Porque tem 26 anos que eu bato na cabeça dos criadores. Por onde eu vou aí, o pessoal vem me perguntar e eu ensino como é que faz essa higiene. Então tem o outro lado também que o pessoal realmente está lavando os puleirinhos mais, né? As duas coisas. É verdade. Você mencionou uma coisa que sempre também bateu muito na minha cabeça, que tirando esses casos de sintomatologia muito específica e fácil de identificar, que é a boba, estafilococos, etc., de um modo geral, e eu concordo plenamente com você, que de resto, 99%, a sintomatologia é idêntica. O passarinho embolou. Tá. E agora, clinicamente, como que concluo? Pode ser desde fome, frio, intoxicação, vírus, bactéria e por aí vai. Então, é uma situação bastante ingrata para o profissional veterinário, primeiro porque os sintomas são todos, não digo iguais, mas praticamente, né? Embolou. E segundo, porque o metabolismo está acelerado, que o prazo para tomar uma decisão é muito curto, porque você pega um mamífero gigante, pode começar os sintomas, você tem um prazo, você tem recurso, tem ultrassom, tem uma série de recursos tecnológicos que no canal você não tem, nem temperatura Tira consegue medir. sangue, né? Então, Pega a veia. tudo joga contra. Primeiro que o sintoma é comum a quase tudo, segundo, que o prazo é curtíssimo, e terceiro, que os recursos para uma análise imediata são muito baixos. Então, aí, às vezes, creio que até o próprio professor diz, olha, tudo bem, a gente pode fazer um antibiograma, depois vai lá no túmulo do bichinho, ó, você morreu de tal coisa, né? Não deu tempo, é só para saber do que ele morreu. É. Ou, no desespero, dentro de uma certa lógica e tal profissional, tentar alguma coisa para ver se eu tiro no escuro da tábua do afogado, porque isso, ou esperar ele morrer para depois saber do que morreu. Ô, Álvaro, tem uma pergunta do Jefferson aqui sobre É o que a gente morte. chama de tratamento. Pode falar. Não, fica à vontade, doutor, depois eu passo a pergunta. Não, é só para concluir, é o que a gente faz de tratamento sintomático, né? A gente hidrata, né? A gente é como um paciente que chega no hospital, uma pessoa também, no HPS, a pessoa está chocada, está morrendo, ele não está preocupado para ver muito o que aconteceu, não. Ele vai fazer um tratamento sintomático, é botar no soro, tá, dar sangue, né, e outros procedimentos, aquecer, que o cara está ficando gelado, algumas drogas para aumentar o batimento cardíaco, e assim vai. Então, a mesma coisa a gente vai fazer com o bichinho. Eu recebo no meu consultório todo dia, lá uma calopsita chocada, morrendo dentro da caixinha, né? Então, você não quer saber o que ela tem, você vai tentar salvar naquele momento e depois tentar chegar num diagnóstico para aquilo. Isso para a pessoa que tem um passarinho, dois, né? Mas a gente lida muito, e o nosso objetivo aqui é criador. Então, o criador, a gente não está muitas vezes preocupado com um indivíduozinho. É lógico que a gente quer salvar todos, mas estamos preocupados com o grupo, né? Então, aí a gente tem como fazer exames mais apurados para tentar salvar o grupo, né? É isso aí. Beleza. A pergunta é sobre morte embrionária, as possíveis principais causas, e aí eu queria saber dos senhores. É uma pergunta que veio do grupo pelo Jefferson. Então, a gente sabe que o ovo precisa de no mínimo 60% de umidade, né? Então, a gente vê, por exemplo, quando o ambiente está muito seco, prejudica demais, né? Quando agora o Brasil todo está chovendo, é maravilhoso. Eu vejo isso na prática. Belo Horizonte é uma cidade que sempre foi muito seca,
eu tenho que obrigatoriamente colocar, aumentar a umidade do canaril com pulverizadores, toda vez eu pulverizo os ovos, e mesmo assim a mortalidade embrionária acontece. Quando chove, dá a primeira chuvinha, maravilhoso, nasce tudo, tá? Então, essa é a primeira causa. E a outra causa é a bactéria. A mesma bactéria que vai matar o filhotinho, ela pode matar antes dentro do ovo. Então, você vê aquele filhotinho praticamente formado e completamente morto lá dentro. Tá? Então, quando é esse caso, a gente faz lá um examezinho desse ovo e descobre a bactéria lá. Aí resolve o problema. Tá? Esse ano eu trabalhei com uns 3 criadores assim, o sucesso foi grande, depois que ele, né, descobriu uma doença e fez o tratamento e voltou a criar. Tá? Então, essas são duas opções. Ou o bichinho já está doente dentro do ovo, né? E o outro é falta de umidade. É verdade que há um vínculo, uma certa frequência de micoplasmose como grande fonte grande causa de mortandade, ou isso é falácia? A micoplasmose causa alta mortalidade, com certeza. Em granjas é um grande assombro para quem trabalha com isso. Mas em canário, eu acho que é muito supervalorizado. Eu vejo muitos criadores aí falando sobre isso e tal, mas vou te falar que nunca peguei um exame. Já com o PCR agora, que a gente tem PCR para micoplasma, todos que eu fiz, negativos. Nunca peguei um positivo. Então, eu acho que porque é muito claro na literatura, né? Micoplasmose dá muita morte embrionária. Então, às vezes, o colega ou o próprio criador que tem um bom entendimento vê isso e já atribui ao problema. Aí taca taila em cima dos bichos, né? Tem criador aí que a farinhada só tem taila, não tem mais Só nada, é tem Thailand, tirosina direto, né? E o ano inteiro, O ano inteiro, né? Então, assim, eu nunca peguei, não. Eu realmente na minha própria criação, que eu já fiz, na minha própria criação, eu já achei que eu poderia ter. Nunca consegui pegar. E Então, o PCR megabactéria, é Marcelo? uma ótima arma. Megabactéria, assim, ó. Assim. Aí, Sim. é inversamente proporcional. Lotado. Lotado. Os exames todos positivos de megabactéria. Então, E tem aí? muita. É um outro grande problema nosso, né? Porque é esse passarinho que, igual você falou, embolou, né? Aí fica lá 3, 4 meses embolado, come, né? Descasca a sementinha pela dificuldade, come a farinhadinha, triste. Aí no belo dia ele está melhorzinho, você, opa, vai sarar. Daqui a pouco ele está lá no fundo da gaiola de novo. Aí você pensa, vai morrer. Aí volta para o puleiro, né? Então, a sintomatologia dele é essa, né? E morre depois de 6 meses, 8 meses, um ano, e não morre de uma megabactéria, vai morrer de outra doença que vai cometer ele, porque o bicho fica tão fraco, né? E não Sim. tem solução, eu não vejo, o pessoal na Europa usa aí a fotericina, né? Mas não vejo muita solução. A solução está onde? Higiene, boa alimentação, né? Porque o bicho pode até ter megabactéria, mas você cuida bem dele, não gera estresse, não deixa a luz acesa até 4 horas da manhã, né? Sim. O ambiente Sim. é mais ou menos controlado. Higiene boa, alimentação boa. Não fica trocando de alimentação toda hora, porque nossos criadores são ótimos. Né? O Blasina usa X, então eu vou dar. Amanhã o João Basílio, o João Basílio dá É, essa, eu vou dar essa. O é. Maluf falou que esse que é bom. Né? Então, aí não tem flora que resista. Aí a megabactéria, ó, né? Tá Opa, comendo. vamos colonizar. Né? E Então, é meio por aí. a megabactéria, o diagnóstico dela é através de qual exame? Hoje já tem PCR também. Não, dá para ver visualmente. Né? Na cultura, consegue ver no microscópio. Né? Mas o Na PCR é o que cultura de mais indicado. fezes? Dá para fazer na cultura de fezes. Dá. Uhum. Mas o PCR é o melhor que tem, né? Esse é o melhor. O melhor que Esse tem. é de fezes. Na Argentina, eles desenvolveram algumas eh, vacinas, né? De Sim. uma série de coisas, salmonela e tal. E eles garantem que é uma tecnologia muito avançada. Aqui no Brasil nós não temos nada disso. Qual a sua opinião sobre isso tudo?
Não sei, Álvaro, eu vi também sobre isso, né? É recente, né? Não, é recente, mas não tive ainda nenhuma condição de Mas, referência. avaliar, né? É. Você tem a informação? Até gostaria de saber. Você já Eu usou? tenho muito precisa. É, Existe uma veterinária lá que se chama Rosana Matiello, que ela realmente vale a pena. sim. É uma excepcional. Vou tipo colocar o contato porque ela é muito solícita e tem inclusive algumas palestras dela sobre tudo que ela descobriu. Ela é muito fera, é muito séria, é muito responsável naquilo que faz, né? É, creio que é muito interessante. Eu confesso que, inclusive, o nível tecnológico em que ela explica tudo que ela faz é algo que só para profissionais muito capacitados, qual eu não me incluo, né? Mas é muito interessante tudo que ela descobriu, desenvolveu e comenta. Depois eu te passo o contato e tenho certeza que ela vai ser muito atenciosa. Vale a pena. E eles desenvolveram isso. Até onde eu sei, de forma resumida, eles fazem muita necrópsia, recebem muito material então, e vão detectando. Assim como você falou, não apareceu praticamente, nunca vi verme, passarinho, mas também eles detectam aqueles agentes que causaram a morte, vão criando todo um registro e desenvolvem vacinas, polivacinas, né, com vários, enfim, agentes aí para criar imunidade que são muito interessantes. Mas no Brasil nem sequer vacina de boba. Na Argentina, que o mercado menor tem, aqui não tem. É uma Na pena que Argentina tem de canário? tem. Tem? E muito, enfim, testada, seguindo todos os protocolos de segurança, etc. Muito séria. Tem vacina de boba para canário. Da boba, da canário e poucos. Não é de galinha, É, não, o é que eu sei é da específico. Europa, né? A França e tudo. Não, A não, não. Na preferência é da Argentina Europa. tem. Com certeza tem, sim. Tem. Ah, E tem uma equipe de profissionais na Argentina que se especializou nisso. E eles também são muito bem sucedidos, porque tanto que agora, por exemplo, estão na Índia, porque na Índia apareceu alguma situação de epidêmica com aves que ninguém conseguia resolver e eles estão indo lá para desenvolver essa vacina, coisa de alto nível, né? Muito interessante também, um pessoal muito bacana. Se chama distribuidora Fênix, eles têm uma distribuidora e são veterinários especializados em aves aí, com um trabalho laboratorial muito bacana. Mas eu sempre digo o seguinte, né, de forma genérica, tudo que foi inventado de vacina para aquela espécie, por que não dá, né? Eu digo, o cara tem um filho e diz, não, aqui em Maricá não tem polio, eu não vou vacinar. Não, a ciência queimou os miolhos, não tem contraindicação, foi feito para ser humano, é, se tem, e é para essa espécie, eu concordo com você. Bom, se é uma boba de galinha, pode ser que a gente dá uma sorte incrível de uma imunidade cruzada, tudo bem, mas não foi feita e não é o vírus do canário. Perfeito. Mas se há uma vacina para canário, foi desenvolvida, nunca morreu nenhum canário de aplicar vacina, nunca deixou de criar e gerou a imunidade, eu acho que bem-vindo seja. Tomara que tenha outras, sempre com a credibilidade de um trabalho científico confiável, né? Que não seja uma coisa sem base, enfim, que dê seriedade necessária. Mas, enfim, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Ô Marcelo, eu queria colocar uma seguinte situação para o senhor. A gente sabe que assim, é muito comum a gente ver nos grupos, principalmente o iniciante, que o canário está emboladinho lá, né, ele tenta recorrer ao grupo. O pessoal está assim, tá com esse sintoma, né, ele tenta descrever de boa vontade, claro. O senhor assim, já deixou bem claro que o importante é, olha, procura a ajuda de um profissional, esse profissional médico veterinário que vai saber conduzir essa análise. Além disso, que como você, como criador, tem que pensar um pouco mais no plantel e não só no indivíduo. E aí a minha pergunta é o seguinte, hoje, para aquelas pessoas que talvez não tenham um profissional, um médico veterinário na sua região, ou pelo menos não tenha aquele que ele gostaria, que é especialista, esses exames de PCR, essa análise, hoje é possível fazer essa distância? Quer dizer, eu consigo fazer uma teleconsulta, preparar esse animal, como você diz, congelar ele, despachar ele? Assim, em resumo, a pergunta é o seguinte, hoje
pensando como um criador que vai pensar no meu plantel, que às vezes eu vou ter que lidar com a perca de um canário, e talvez não ir no grupo, tentar pedir uma ajuda de alguém que não vai conseguir, porque é praticamente impossível, até mesmo quem não é um profissional, eu vou recorrer a uma clínica, infelizmente, vou ter que lidar com a perda daquele animal, mas vou aproveitar essa oportunidade para buscar uma ajuda e identificar o problema. Isso é possível hoje? É possível. Nós não temos muitos laboratórios que fazem os exames, né? Igual os PCR, estão começando agora. Os laboratórios de animal, primeiro que são poucos laboratórios de animais no Brasil, né? Tem muitos humanos, né? Mas já está aparecendo bastante, e eles já estão abrindo esse nicho de PCR para avicultura, né? Então, tem possibilidade, sim. Por exemplo, o PCR você faz com fezes. Então, dá para você coletar fezes, mandar para o veterinário, e o veterinário manda para o laboratório. Eu faço bastante isso. Eu atendo muito criador que está precisando de ajuda dessa forma. Agora, já uma cultura com antibiograma, você pode fazer uma cultura de fezes. Ela é possível. Mas eu parto do princípio que as fezes já é extremamente contaminada. Então, nessa cultura, cresce de tudo, né? Então, assim, não é o mais adequado. O adequado é você fazer a cultura de um órgão interno. Então, por exemplo, quando eu pego um filhotinho, eu vou e faço um suave, que é aquele cotonete que todo mundo conhece agora do corona, né? Enfia lá dentro do nariz da pessoa, a gente passa o cotonetezinho ali no fígado, num pulmão, né? Num órgão que pode ter bactéria, né? E faz a cultura. Então, o que der ali é o objetivo nosso de tratar, né? Então, aí eu preciso que o profissional faça a coleta, né? Então, tem alguns amigos, por exemplo, que não tem um laboratório em casa, e eu estou pedindo para ele levar no profissional, o profissional faz a coleta e remete para mim, né? Porque a ave chegar congelada via Sedex não tem jeito, não chega, né? Então, de outro estado, principalmente. Mas o material depois de coletado, ele fica no meio de cultura que ele pode ficar ali muito tempo. Então, aí chega o material para mim e dá o despacho no laboratório, entendeu? Então, dá para fazer. Hoje a gente consegue, né? E eu me coloco à disposição para ajudar. Tá? Se precisar, já muitos amigos, né, criadores já recorrem, que realmente também é uma dificuldade de encontrar profissionais, né? Que às vezes o cara é veterinário, mas ele não tem, não consegue, ele nunca mexeu com a ave, tem dificuldade de entender, né? Então muitos negam assistência, né? Porque não entende, né? Então hoje tem poucos colegas no Brasil que mexem, né? Marcelo, queria enfatizar muito isso aí. Eu, como criador, posso atestar e assinar embaixo o que você está falando. Ou seja, profissional veterinário, sabemos que 99% é cão, gato, e cavalo e vaca. Pronto. Então, não se trata de, digamos assim, de subestimar a predisposição, a capacidade, simplesmente falta de convivência, de familiaridade com que seja a mitopatologia, né? Sim, Então, a primeira situação que a gente trata com criadores do Brasil inteiro, primeiro, geograficamente, onde ele está e qual veterinário minimamente confiável, que sobre os dedos da mão no Brasil, a quem ele possa recorrer. Na prática, como o cara, não sei, está em qualquer lugar, no Mato Grosso, pronto. Você acha que a melhor forma dele procurar seu apoio é mandar a você o material e você conduzir todas as ações? Ou ele manda direto para o PCR, em função do resultado, faz contato contigo para sim, dar as orientações? Ou seja, sim. É porque porque a eu maioria entendo, só para Pois não. completar o seguinte, entendo o seguinte, passo a passo. Primeiro, eu posso querer fazer apenas como rotina, como check-up ou como preventivo, e uma vez surgindo a coisa, Marcelo, está aqui. Agora, profissionalmente, eu quero que você me diga a sua orientação. O que fazer, como tratamento, qual produto, etc. Creio que isso seria porque o importante é na prática, como isso pode se, como se equaciona com a maior eficiência, entendeu? Acho que talvez você tenha uma estrutura aí de cultura antibiograma e não, tudo bem, manda fez aqui que eu tenho, ou você que faça, ou tem, enfim, parceiros com confiabilidade que faça. O PCR
Hoje em dia, enfim, creio que manda direto para o pessoal que faz PCR e, em função do resultado, começa um diálogo do criador com o profissional para saber qual a orientação. Aí te procuraria para você, além de tudo isso aqui que já está registrado da higiene, o que concretamente deve ser feito em termos de tratamento. Isso porque a maioria dos laboratórios não aceita do proprietário direto, do tutor direto. Tem que passar pelo veterinário, né? Então tem que Sim, ter um pedido do veterinário. O laboratório que a gente trabalha aqui em BH, que é o Tex, que é um laboratório ISO 9000 e tanto, é um laboratório grande, né? Eu tenho um convênio com eles para eles fazerem o exame. Já o pessoal que está lá sempre no Brasileiro, esqueci o nome deles, já aceitam do criador. Como é que eles chamam? Eles mudaram de nome. Eles estão Uningem, sempre lá no Brasileiro, né? Uningem, Opligem, né? É. Eles aceitam direto do proprietário. Então, pode-se mandar o material para eles e depois entraria com o veterinário para ajuda, né? sim, Para ver como fazer e tudo, né? Mas é interessante, se a pessoa puder procurar antes, até porque, assim, tem que saber pedir o exame também, né? sim, Porque senão sim. ele vai gastar um dinheirama Que coisa que não desnecessário, né? precisaria. É, Porque, por exemplo, às vezes, porque a gente conduz, não, esse exame você precisa fazer, PCR é caro, como eu disse. Os laboratórios têm um lado financeiro, né? Ele quer ganhar também, né? Então, para sim, ele pegar o rol de exame lá e fazer, não, é R$ 2.000 de exame, vamos fazer aqui, beleza? Você sim, quer sim. pagar, vai. Mas eu posso orientar, o veterinário pode olhar, esse aqui não precisa, a coccidiose não precisa aqui, né? Perfeito, perfeito, né? perfeito. Então, acho que dá para trabalhar das duas formas. Né? Não, e eu acho que isso para todas as atividades profissionais, né? Às vezes digo, não, o cara vai fazer um galpão, então chama um cara que vai botar o dobro do ferro para não contratar um engenheiro para Exatamente. calcular exatamente o que precisa, né? Ah, não, vou economizar de Não veterinário, vai está cair, gastando não o tem dobro de problema, né? exame. Não cai. Mas gastou, É, não cai, mas o que cai é o dinheiro do bolso, né? Então, né? então Gastou às dois vezes, engenheiros, dois arquitetos. para fazer a coisa encurtar e achar que está economizando, É. vai pagar o dobro por um pacote do qual só precisaria talvez a metade dos exames, né? Ô, Mas Álvaro, hum, desculpa, pode concluir, pode concluir. não, não, era isso. Pode Eu, ir. eu vou abrir aqui, pessoal, para pergunta. Hoje a gente fez um pouco diferente, né? O pessoal mandou pergunta no chat, mas como é de costume, a gente quer fazer uma coisa aqui em tempo real. Então, se alguém tiver alguma pergunta, tiver no celular, pode levantar a mão ou sinaliza, pode abrir a câmera e fazer, tá bom? O Álvaro, o doutor Marcelo está à disposição e é interessante vocês participar, fazer a pergunta aí. Como sempre, estão sempre dispostos a ir ajudar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir a câmera aí, sinalizar com a mão para a gente. Fica à vontade. Enquanto o pessoal levanta a mão, eu como também tenho outra pergunta que me parece que se aplica é o seguinte. Creio, e queria que o Marcelo confirmasse ou não, que tudo que a gente pensar em exame e eventualmente tratamento se faça com a máxima antecedência antes da cria, porque sempre tenho isso aí em mente de que se é preciso medicar, antibiótico e tal, a flora afeta a flora, afeta fígado, afeta uma série de coisas que pode se refletir na cria. Então, se sabe que o Campeonato Brasileiro é um risco e tal, mas fica muito em cima da cria. Eu acho que é interessante fazer uma avaliação do plantel entre o final da muda e, digamos assim, 2 meses antes da cria, para que o caso que seja necessário um tratamento que sempre tem efeito colateral, dê um tempo dos animais, depois do tratamento, se desintoxicarem e tudo, para poder entrar na cria com mais disposição. O que você acha, Marcelo? Não, é isso mesmo, perfeito. Qualquer tipo de droga, eu sempre falo, a gente vai ministrar uma droga na água, vai gerar um estresse nos passarinhos. Né? Tem estudo mostrando que eles tomam menos água. E determinadas drogas não tomam água e morrem. Né? Eu já Sim, vi várias pessoas dando a famosa terramicina solúvel para aves, sim, não bebe. que é de galinha, e depois, meu Deus do céu, saiu para trabalhar, no dia seguinte foi ver, estava morto.
não toma água, não toma Morre, mas mesmo, não bebe. morrem, não É, bebe. Então, algumas drogas são muito ácidas, o bicho também toma com dificuldade, né? Então, às vezes, aí é que vem o veterinário, vamos administrar na farinhada, né? Então, isso tudo gera estresse. Pode ser uma vitaminazinha docinha que ele vai perceber ali e vai tomar mesmo. Então, tá gerando estresse na feninha, que nós queremos que ela bote, né, daqui a um mês. Né? sim, Então, tudo com antecedência é melhor. Né? E, igual eu falo, para com isso de botar coisa na água à toa. Né? É uma vitaminazinha, deixa, a água passarinho tem que ser pura. Né? Vamos tratar? Vamos tratar. E nós vamos ver a melhor forma de administrar, a melhor dose, né? Mas a água passarinho tem que ser fresca, limpa, todo dia, sem nada. Não enche o saco. Isso acaba com a vida do passarinho, que está colocando coisinha. sim. Eu sou muito mais propenso a tudo que for aditivo ou inclusive indicar é na farinhada úmida. Até porque quando a gente dissolve qualquer produto que for na água que vai umedecer, ele por si só já vai dar uma homogeneidade de distribuição de dosagem, né? Não é aquilo de botar até remédio que é meio grama por quilo. Meu, você pode ficar 3 semanas misturando que não vai conseguir homogeneidade. Mas se dissolve na água e distribui, é inevitável que a água vai distribuir, vai se homogeneizar e aí vai haver mais uniformidade quanto ao consumo e à dosagem. Com certeza. Alguma pergunta? Álvaro, não temos nenhuma pergunta. Se o senhor, estamos com, são 8h44, se o senhor quiser encaminhar para o encerramento, fica à vontade, tá bom? O Ibope está fraco, hein? Ah, não, tem o Rockley, mas ele levantou a mão, foi no vídeo. Ah, desculpa, fica à Pode vontade. liberar seu microfone aí, Rock. Nós não Agora, Ah, agora sim, perfeito. boa noite a todos. Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu sou novo na criação, estou aprendendo aí, tentando fazer alguma coisa melhor, e eu vejo muito pessoal usando Ivomec como preventivo, na hora que sai o filhote. Não sei a realidade da eficiência disso como preventivo ou até como tratamento. Queria uma opinião sua. Olha, a ivermectina, né, que é o princípio ativo Isso. do Ivomec, ele é um ótimo produto. Né? É um produto revolucionário para bovinos e tudo. E existe um estigma, uma preocupação muito grande, eu vejo também em grupos, pessoal discutindo, que a ivermectina causa esterilidade. Não causa. Tá? Ela pode ser usada sem problema nenhum, é excepcional o tratamento e o mais eficaz para a ácaro de traqueia. Vou te dizer que é o único que nós temos realmente eficaz, o resto é. Tá? Então, mas não como preventivo. Né? Não existe droga preventiva. Né? Imagina você tem um neném novo, né? Uma criança, não, eu vou dar um antibiótico para ele não ter dor de garganta. Entendeu? Não existe isso. As drogas são curativas. Né? Tudo bem, os fitotrópicos, né? Igual a anis estrelado, esses produtos naturais, eles trabalham a longo prazo como um efeito de proteção. Então, a ivermectina, como ela tem um metabolismo de 24 horas, quer dizer, você deu agora, amanhã já não tem mais, então não tem preventivo. Né? Agora, para tratar a carotitraqueia, é excepcional. Agora, você tem que saber a dosagem correta, né? Para você também não levar uma dosagem excessiva, embora a dosagem que faça mal é muito alta, tá? Então o pessoal preocupa, né? Não, vai matar porque eu dei 2 gotinhas. Não, não é assim, tá? E, infelizmente, nós não temos drogas prontas de ivermectina no mercado. Eu não sei se eu posso falar aqui, o Blasina, do nome comercial, normalmente a gente não cita, né? Hein? Aqui é um grupo fechado, né? Pode. Fica à vontade. Hoje, normalmente, a gente não cita medicamento, né? Mas a gente tem o Alax. O Alax é ivermectina, né?
Só que a forma de usar o Alax é transdérmico, então ele é muito lento, porque a ivermectina ela é muito lenta. Então você vai curar o herpes traqueia, mas demora até 8 semanas para curar. O correto é via oral, mas para isso você tem que diluir a ivermectina na dose correta, que é 19 vezes. Uma gota de ivermectina você dissolve em 19 vezes de solvente para fazer efeito. E tem que ser o solvente próprio, porque a ivermectina ela é álcool. O solvente dela é álcool, o veículo dela é alcoólico, que é o propileno glicol. E não adianta você botar na água, ele não é miscível em água. Então, muita gente põe na água, não resolve. Tá? Então, você teria que ter o propileno glicol para você fazer a dissolução certinha para poder dar na ave, entendeu? Alguns colegas, eu, por exemplo, faço manipulo. Você pode mandar manipular, né? Manda para o laboratório de manipulação e ele vai fazer isso. Entendeu? Então, um veterinário pode mandar como prescrição para poder fazer, entendeu? Aí você pode tratar. Mas nunca como preventivo. Você vai ver que você vai tratar a ave que tem. Pô, tá chiando, tá com acroestrateia, com certeza, então vamos fazer o tratamento, né? Ele também é super eficaz para sarnas, né? Então, sarna de pé, que nós criadores não temos, por causa da nossa higiene. Mas o vizinho tem um canário belgazinho lá que o dedo do passarinho parece que sai outros dedos assim do lado, né? Isso é sarna. Então, você dá uma dosagem de ivermectina para o bicho, uma semana depois aqui está caindo tudo. É maravilhoso. Quem cria periquito em grupo, dá sarna no bico. Outras projeções do biquinho. Excepcional para tratar aquilo, entendeu? E piolho também trata, né? Mas é aquilo, é piolho durante 24 horas. Ou seja, se você está num ambiente com piolho, você teria que dar todo dia remédio. Então, tem outros produtos que têm fixação, como o fipronil, que a gente usa hoje muito tranquilamente. Né? Então, assim, por isso tem que ter a ajuda de alguém para você usar o produto correto, né? Tá? Então, ok, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Você viu que é oportunidade, né? Às vezes, Sim, melhor que o grupo do WhatsApp é aproveitar o momento do só para esclarecer um pouco aí para o Marcelo, que as nossas lives, na realidade, ficam gravadas naqueles que estão acessando o curso. Então, na maioria dos casos, como ele sabe que depois tem acesso, depois tem centenas de acessos aí das pessoas que aderem a toda essa coisa Mas do do curso, né? curso. Exatamente. Então, fica gravado cada vez por situações pessoais, familiares, o que seja, sabe que não precisa estar aqui agora, porque depois ele vai, na hora que ele quiser, clica e tal. Mas é muito enriquecedor. Marcelo, sabe que eu sou meio controlado nas palavras, mas eu quero expressar publicamente minha admiração, minha amizade, que não é de ontem. Tantas caminhadas juntas, às vezes a gente tem mais contato próximo, outras vezes menos, quando não é pandemia, coisa, mas o prazer de abraçar você, a Tânia, um brasileiro, é o lado maravilhoso também dos canários, que é superior aos próprios troféus, né? Então, a ideia é essa, que possamos crescer coletivamente. Não, não quero nunca seguir aquela filosofia de olhar para o meu umbigo e se tirei muitos prêmios, beleza, o resto não. Tudo que a gente possa compartilhar, extrair de experiências, de conhecimento profissional, como é o seu caso, o bonito, e de novo vou encerrar, homenageando o Totico, é aquilo, né? É doar aquilo que a gente aprendeu, ficar à disposição de todos. Quem quiser do curso, sabe, eventualmente pode até nos solicitar o contato do Marcelo, que unir o grande profissional com o criador hoje é muito difícil, e isso dá uma vantagem profissional, porque conhece o dia a dia, as dificuldades, a prática, né? Às vezes o cara vai ser muito bom profissional, mas a gente entrega um canarinho, o cara não tira meio filhote por ano, porque é necessário também unir o conhecimento técnico, teórico, universitário com meter a mão na massa. Esse é o objetivo, disseminar informação, apoio confiável, sério. Creio que a carnicultura, a ornitologia brasileira está no patamar que está, porque muitos dedicamos muito, e isso são muitos nomes, não daria aqui, o Totico, obviamente, é um dos grandes baluartes, para que todos cresçamos no conjunto. Tenho certeza
que o Marcelo vai concordar comigo quando entramos naquele pavilhão no Campeonato Brasileiro e vemos aquela grandiosidade em todos os aspectos, em todos, como estrutura física, como organização, como julgamento, como confraternização, como qualidade técnica dos passarinhos. Sentimos orgulho porque todos temos algum grãozinho de areia fazendo estas lives, conversando com amigos, ou respondendo o WhatsApp, o telefone, e não obrigatoriamente esperando o retorno financeiro ou qualquer favor do outro lado da linha, né? Então, quero só, além de resumir minha gratidão, também tecnicamente dizer, criador, não faça automedicação. Isso está todo dia gritando para humanos e para veterinários. Não pense que o caminho é pegar, sair na pet shop e comprar um antibiótico e dar para o passarinho, porque a chance de errar é enorme. É como fechar os olhos, dar um tiro no alto e achar que vai acertar o urubu. Está aqui um excelente profissional, um indivíduo que eu admiro, um líder, e reitero, porque nunca é demais, minha gratidão pela participação. Isso aqui não termina, quem sabe a gente faz outra com alguma temática específica, mas com certeza creio que a missão está cumprida. Há muita informação para quem quiser aproveitar sobre como proceder para que todos possamos encontrar o sucesso. Fica com a palavra, Marcelo. Lazina, eu que agradeço, você também sabe da minha admiração, aprendi demais com você, aliás, parte técnica de Canário, eu sou um juiz hoje por sua causa, que me ajudou demais, em todos os sentidos, né? A amizade é recíproca, é verdadeira, né? E estou às ordens, é um prazer, aprendi isso com você também, querer ensinar, né? A gente gosta de ensinar, a gente gosta, eu sei um pouquinho, mas eu quero passar todo esse pouquinho que eu sei para alguém, né? E muita gente, às vezes, sabe um tantão e não quer passar nada. Ou, às vezes, não sabe. Eu na faculdade, tive vários professores que eram PhDs, né? Vários trabalhos publicados, mas você ia para a aula dele e a gente não entendia nada. E, às vezes, um que era simplesinho, tinha só um mestrado, fazia uma aula, uma maravilha, você ia para casa, não precisava nem estudar, né? Então, acho que é o dom da pessoa de ensinar, e realmente eu gosto já há muitos anos. Gostaria até de ter mais tempo, mas a gente tem um outro lado profissional também, tem que ganhar dinheiro, né? Mas eu estou à disposição de todo mundo que precisar para ajudar, independente de parte financeira. Eu ajudo muita gente pelo WhatsApp mesmo. Às vezes a pessoa quer, mas doutor, me fala quanto é a consulta. Não, de forma nenhuma, isso não existe na veterinária. Eu digo que se você for no meu consultório e sentar lá, tudo bem, eu vou te cobrar uma consulta. Mas, fora isso, o interesse é ajudar mesmo, dentro da parte veterinária, um pouquinho como juiz, né? Divulgando a ornitologia, que a gente sempre busca isso, né? E seu papel dentro da minha formação foi muito importante, né? Agradeço por isso, sempre. E estou à disposição. Se quiser me chamar sempre para participar, com as ordens. Tá? Valeu, Marcelo. O último ingrediente que você mencionou, eu quero enfatizar e concordar, é que não importa os objetivos a alcançar em termos de troféu, que nada nos tira 1 milímetro do chão da humildade de verdade, não de boca para fora. Te queria ajudar de verdade, sem perguntar do outro lado quem é, se é negro, se é branco, se é gordo, se tem dinheiro, se é meu amigo ou inimigo. E este projeto tem como finalidade dizer, queremos deixar para todos tudo que a gente aprendeu e tudo que os nossos amigos, como é o seu caso, capacitados, também possam contribuir. O Brasil cresce assim, a gente doando isso aí, fazendo um trabalho que é exaustivo, que é cansativo, mas que vale a pena pela sensação do dever cumprido. Então, vai minhas palmas, meu aplauso, minha gratidão, e muito em breve vamos te chamar de novo, vou ter certeza. Um grande abraço e até a próxima. Pessoal, um aviso rápido antes de terminar. Os alunos, se por algum motivo a gente deixou passar 1 ou 2 pessoas e a gente não conseguiu
responder a todas as perguntas. O grupo está lá, o pessoal que é o aluno, que são alunos, pode ir lá no grupo do Telegram, mandar lá que as perguntas serão respondidas. É isso aí, Sim. Obrigado, pessoal. E quem quiser profissionalmente contato com o Dr. Marcelo, a gente faz de coração, vamos colocar no grupo. Todo este projeto não tem nenhuma publicidade, zero. Mas este é um caso excepcional porque um colega nosso que pode ser solicitado para aqueles que estão com dificuldade e do qual faço com o maior carinho de colocar o contato para dar apoio àquele que vier a precisar, ok? Um grande abraço e até breve.